Ainda na sequência da nossa reportagem, falando com o General Barros, da 1ª Divisão de Exército do Rio de Janeiro. Nesta reportagem, vamos falar sobre as organizações não governamentais, as ONGs, que têm tido papel importante, tanto pró quanto contra a soberania brasileira, principalmente em se tratando das questões da Amazônia. O General Barros, da 1ª Divisão de Exército do Rio de Janeiro, nos fala sobre a sua experiência na Amazônia, em comandos naquela região da Amazônia, em vários pontos estratégicos. Fala para nós a sua experiência sobre as ONGs naquela região. O senhor, como um homem conhecedor da Amazônia, né, que comandou o SIGs, das escolas mais importantes do mundo de guerra na selva, conhece bem a selva e conhece bem a importância da Amazônia aí para todas as comunidades, né, a comunidade internacional. Qual que é a sua visão? Como o senhor tem visto as ONGs atuando na Amazônia? Acha que essas ONGs têm influenciado uma certa ingerência internacional na soberania do Brasil na questão da Amazônia? Bem, eu acho que o problema de ONG na Amazônia, ele não é um foco dicotômico, ou seja, né, do bem, do mal, de favorável ou desfavorável. É algo muito mais complexo. E por que eu digo isso? Vou falar de experiências minhas, né? Quando eu estive aí na Amazônia. Eu vi ONGs que prestam serviços extremamente relevantes em que o Estado, por vez, ele não consegue chegar e prestar, seja com agilidade, seja com eficácia e eficiência. Eu vou dar alguns exemplos. Lá em São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, quando eu estava lá comandando a 2ª Brigada de Infantaria de Selva, uma ONG, ela fomentou a venda pelos indígenas numa pimenta baniwa. São vários tipos de pimentas regionais e um certo processo de industrialização artesanal com exportação, certo, com renda aos indígenas. Vou falar outro tipo de ONG quando eu estava ali. Lá no pelotão de Cucuí, em que, com uma parceria com o Ministério da Defesa, e a brigada à época participou, de cirurgias de catarata para os indígenas. Ali a maioria era Yanomami, mas indígenas de toda parte. Você imagina num pelotão de selva, no meio do nada, com estrutura dessa ONG, equipamentos médicos, toda uma equipe de saúde, com o nosso apoio, e inúmeras cirurgias foram feitas. Por outro lado, né, eu vi ONGs também que só se rotulavam como defensoras do meio ambiente, protetoras dos indígenas. Aliás, os indígenas não precisam de proteção. Precisa que se cumprir da lei, porque são brasileiros como nós, não é verdade? Exatamente. E não precisa esse protetorado. Eu acho que é muito mais que isso. São cidadãos brasileiros que precisam de todo o respaldo legal previsto na Constituição. E aí eu via simplesmente um nome, com certeza recursos que ninguém sabia de onde vinham, a fiscalização. Então, quantas ONGs estão atuando na Amazônia? Qual é o papel dela? Tem recurso do governo? Então, aí nós temos que entrar o Estado fiscalizando essas ONGs. Então, ser contrário às ONGs, eu acho que não é o caso. O que precisa, sim, ter uma normatização, ter um critério, ter um controle por parte do Estado para que a sua finalidade realmente seja atingida em benefício dos seus objetivos em prol da sociedade, no caso a gente está falando da Amazônia, e dentro de respaldo legal, jurídico e muito fiscalizado, né? Então, depende de que ONG nós estamos falando. General, dentro da Amazônia, na bacia amazônica, toda a Amazônia Legal ali, onde tem uma presença muito forte e muito importante, por sinal, do Exército Brasileiro, o senhor, como fez parte daquela região do Exército ali, muito interessante, todos aqueles recantos, né, do nosso país. Houve uma certa ocasião onde houve uma certa tensão, quando o comandante da época, né, comandante do Exército da Amazônia, o general Heleno, ele disse que todos os palmos das terras brasileiras seriam vigiados pelo Exército Brasileiro. Naquela ocasião, o então presidente Lula
ele disse que o Exército não deveria vigiar as fronteiras do Brasil e criou uma certa tensão ali, porque as ONGs diziam que as terras indígenas tinham que ser extremamente imune a qualquer presença militar. Como que o senhor tem visto isso? Será que isso já era um afrouxamento para uma ingerência internacional por meio de ONGs para a nossa região amazônica do Brasil? O que vamos rememorar, né? Isso aí foi na época de 2008, né? E inclusive estava latente a Raposa Terra do Sol, né? Você deve lembrar disso aí, que depois deu favorável ali a que os fazendeiros saíssem todos da região e etc. Então, eu acho que, mais uma vez, o assunto é complexo. No caso do Exército Brasileiro, as Forças Armadas, evidentemente, mas eu vou me focar aqui no Exército, sempre teve um papel extremamente relevante no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Vamos ver, as estradas construídas na Amazônia foi pela nossa engenharia, porque ninguém queria se aventurar, né? A defesa, a proteção do meio ambiente da Amazônia, que nós sempre estamos presentes, né? O patrulhamento da fronteira, que é algo que só nós sabemos fazer daquela maneira, inclusive tem projetos agora, né? O CISFRON vocacionado a isso. Claro que nós sabemos que a presença efetiva só de organizações militares não resolve o problema. Você sabe disso. Você precisa de inteligência, precisa de tecnologia, você precisa de uma amplitude do Estado. Muito bem. Como há uma deficiência do nosso Estado de estar presente, como nós estamos lá, né? Para você ter uma ideia, né? Uma característica do nosso Exército, os generais estão debruçados na fronteira. Nós temos as brigadas nossas, né, que estão lá debruçadas na fronteira, o seu comandante está lá. Então nós temos um general em Porto Velho, né, eu tô falando sem falar dos comandantes de batalhão, né? Nós temos um general em Porto Velho, nós temos um general em Tefé, nós temos um general em São Gabriel da Cachoeira, nós temos um general em Boa Vista, né? Estou dando uma ideia de desdobramento do qual a importância que o Exército dá, que põe o oficial general lá à frente nesse grande esforço de proteção das fronteiras. Como o Exército ele está muito presente comparado com outras instituições do Estado, nós somos instados sempre a estar opinando dentro de um assunto de ONG, relativo à segurança nacional e à proteção da Amazônia. A época que começou com esse problema que você está se referindo, isso foi pacificado, né, pelo Supremo, em que foi definido em que as Forças Armadas entrariam em qualquer terra indígena, que teriam total liberdade para atuar, porque é até uma questão de lógica. Como que as Forças Armadas não vão poder entrar em terras indígenas? Será que é um Estado dentro de outro Estado? Então, o Supremo, ele definiu e deixa muito claro, tá certo, que a segurança nacional prevalecia em qualquer outro tipo de interesse. Agora, outros aspectos ligados à terra indígena à época, evidentemente, estavam, eu vou usar um termo assim, de uma certa maneira politizados. Eu lembro que o general Heleno fez uma declaração a esse respeito, e é interessante, a gente está falando de 2008, a gente está em 2019, passado aí, né, tanto tempo aqui, 11 anos praticamente, e o general Heleno, agora como ministro, ele mantém o mesmo discurso, e é interessante, alguns que discordavam dele concordam com ele agora, né? É muito interessante. O discurso é o mesmo, é claro, porque ele estava com uma visão de interesse do Estado, apontando algumas deficiências nossas como organização do Estado, mas buscando a solução. E aí eu não digo que seja um afrouxamento, eu digo que sempre há esse interesse de outras instituições que por vezes não têm, eu digo aí, estamos falando de organizações não governamentais, que não rezam o mesmo interesse institucional da nossa nação, do nosso Estado brasileiro.
E se elas vêm aí a ter alguma vantagem, etc., a culpa é nossa. A culpa não é do outrem. A culpa é nossa como sociedade, é nossa como Estado. Falar assim, que havia um conluio nesse sentido, eu acho que seria uma expressão um pouco forte. O que eu acho que há, às vezes, são interesses, às vezes, escusos de ONGs que não estão comprometidas, como eu falei anteriormente, com o bem comum, uma certa morosidade do Estado e dificuldade, inclusive, do Estado se fazer presente, e às vezes a própria sociedade se abstém, ela acha que é um problema de terceiros. Certo. Então esses fatores todos levam a que organizações que não estão alinhadas com o interesse do Estado e da sociedade cresçam. É isso que eu acho que aconteceu em determinadas fases nossas aqui da nossa República. General, eu queria enfocar também uma ação sua lá na Amazônia, quando estava no comando aí do CIGS. Agora um pouquinho mais interessado na área da agricultura aqui, que o senhor promoveu uma ação com os pequenos produtores para venda direta para o consumo do Exército. Foi uma ação que interessou diretamente e beneficiou os produtores rurais daquela região. Na verdade, eu era coronel, comandante do SIGS, eu fiz parte de um planejamento estratégico nosso, era o general Heleno, comandante militar de área, que tinha essa visão estratégica de fomento, né, à produção local. O general Avena, que era o grande responsável por isso, por essa logística muito complicada na Amazônia, ele teve essa visão, junto com algumas instituições, e aí eu posso falar do doutor Valdelino, que estava à frente disso, né, à época, hoje é um grande amigo, um grande defensor dos nossos agricultores, particularmente da Amazônia, e aí eu entrei para viabilizar isso, cedendo, na época, o espaço do Centro de Instrução de Guerra na Selva, que eu achava que tinha tudo a ver com a nossa missão de fomentar o desenvolvimento sustentável, direta ou indiretamente para a defesa e proteção da Amazônia. Porque, olha, armas é a última instância de uma defesa. Certo. Antes, nós temos que promover, né, a nossa economia sustentável, a proteção do meio ambiente, a segurança das fronteiras, a educação, a integração através das comunicações, da internet, porque é isso que vai fortalecer o Estado. E por isso, dessa ligação nossa, né, é braço forte, mão amiga. Né? Nós estamos nessa vertente mão amiga que tem a ver com o braço forte do Exército Brasileiro. Então, nós cedemos esse espaço para que, através de outras instituições, na época do Estado do Amazonas, orientada aí dentro desse contexto General Heleno e General Avena, e começamos aí a fomentar o pequeno agricultor com uma visão maior. Qual seja, era um balão de ensaio para que esses produtores fornecessem alimentação regional para o Exército. Então aquilo era um balão de ensaio, era um teste. E à época deu muito certo. Esse foi um dos projetos de fomento ao agricultor local, particularmente ao pequeno, respeitando o meio ambiente e deixando a riqueza no local. Né? Isso que é o interessante, né? Que o produtor fique com seus recursos, cuide da sua família, promova a educação e com alimentos de ótima qualidade. Isso aí a gente pôde constatar. Isso foram várias pessoas e a instituição, por um lado o Exército Brasileiro, outro, na época o Estado do Amazonas, com a Associação de Agricultores. Isso serviu depois para estudo, defesa de mestrado, de teses nas universidades, entendeu? De um exemplo de desenvolvimento sustentável com tudo que a gente estava buscando. Isso foi um grande estímulo para a gente. E depois, se eu não me engano, talvez esteja errado na data, 2014 talvez, saiu uma lei federal que justamente obrigava as instituições federais a adquirirem do pequeno produtor percentual da sua receita.
que era tudo que a gente estava querendo à época. Então você veja que as coisas dão frutos de um modo direto ou indireto. Olha, isso foi uma grande satisfação profissional e pessoal que eu tive na minha vida de poder colaborar um detalhe, um aspecto, uma boa vontade nesse grande projeto.